Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares, estamos ao vivo neste momento. 1º de fevereiro de 2026, chegou o dia, chegou a noite em que o mundo pode mudar. E além disso, notícia de última hora. Foi publicado um vídeo em que aparece uma instalação secreta, um bunker secreto cheio de mísseis no Iraque, possivelmente apontados para Israel. Isso muda as regras do jogo e o momento mais perigoso está se aproximando. Família, seus likes, seus comentários, isso é Estratégias Militares. Vamos com tudo. Hoje à noite aqui ao vivo começamos. Muito boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo. Sejam bem-vindos ao seu canal. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado por sempre nos esperar. Às vezes eu chego mais tarde porque estou terminando algumas coisas, ou estou conferindo algumas coisas, ou simplesmente quero esperar todo mundo estar pronto para não perder nenhum minuto do que vai acontecer. Há algumas horas, as cativas do Hezbollah no Iraque publicaram um vídeo que causou um alvoroço dentro da comunidade de inteligência. Do que poderia ser uma instalação ou instalações secretas subterrâneas no Iraque. Agora não falamos mais de 2.000 quilômetros de distância entre Israel? Graças aos centímetros, os quilômetros se encurtam. E isso são más notícias para a defesa antiaérea, muito mais, porque esses mísseis a qualquer momento poderiam ser lançados e haveria apenas segundos para uma resposta. Temos que ser sérios com isso e contar as coisas como elas são. Família, estamos ao vivo aqui. Em Estratégias Militares também temos notícias de última hora, novos aviões que foram chegando, novas declarações. Houve um ultimato de Donald Trump que foi entregue pessoalmente, não por videoconferência, não por telefone, nem mesmo por pombo-correio. Um alto representante, o ministro das Relações Exteriores do Catar, viajou para Teherã. Ele ficou lá menos tempo do que um doce dura na porta de uma escola. Ele desceu do avião, se reuniu no terminal e transmitiu as condições de Donald Trump para não erradicar, desinfetar, desparasitar o Irã do regime dos ayatolás. Da mesma forma que chegou, ele foi embora de novo para o Catar com uma resposta. E essa resposta nós já conhecemos aqui. A resposta é não. Aceitamos as condições dos Estados Unidos da América e não vamos desistir. Com isso, agora só resta o tempo das armas. A guerra pode ser diplomática, pode ser econômica, mas no final, a guerra, a verdadeira guerra, aquela que infelizmente causa tanta dor, acaba se tornando a guerra das armas. Israel, por sua vez, já começou. Continuam no Líbano perfurando cada um dos ninhos do Hezbollah, se preparando para o que está por vir. E é que agora, quando olharmos o mapa e começarmos a marcar distâncias e lugares, vocês vão perceber como Israel precisa agir rápido. Israel tem que ser mais rápido que um relâmpago, mais rápido que o vento letal. Está em jogo muita coisa com a nova descoberta de hoje do vídeo, que vamos ver aqui com exclusividade. Em Estratégias Militares, abre-se uma nova frente, com o qual não contávamos, suspeitávamos, mas não contávamos no passado. Há muito tempo neste canal falávamos sobre instalações secretas dentro do Irã, que instalações destinadas justamente a evitar o lançamento de mísseis.
Mísseis como o que hoje o Irã lançou. De Karash lançou um míssil balístico de teste e cuidado, porque parece que se confirma o que vínhamos avisando, e que, em alguns lugares, diziam ser estratégia. Será que estão exagerando? De novo. O Irã poderia contar com um arsenal limitado de mísseis com alcance de 10.000 quilômetros. Nada mais, nada menos. Todas as bases dos Estados Unidos na Europa estariam ao alcance, Diego Garcia estaria ao alcance e o Irã. No último minuto, no último suspiro da partida, poderia apertar o botão vermelho e dizer: "Me despeço, muito obrigado, aqui está o inferno." Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que a diplomacia já nem sequer é considerada. Em que o próprio Zamir em Israel disse que é provável que um ataque comece a qualquer momento. E onde todo mundo já dá isso como certo. Já havíamos vivido isso antes. Guerra dos 12 dias. Horas antes, todo mundo já reconhecia oficialmente o que era inevitável: o ataque sistemático da Guerra dos 12 dias. E atenção, temos uma notícia de última hora agora mesmo, breaking news neste momento aqui, em Estratégias Militares. Começamos com tudo esta noite, começamos com muita força. Atenção ao que está acontecendo agora mesmo nos céus. Possível evacuação de Al Judeid. Atenção ao que está acontecendo agora mesmo. 4 aviões tanque acabam de deixar Al Judeid. Beleza, beleza. Possível evacuação de aeronaves de Al Judeid no Catar. Vamos ver para onde vão, tchau. Rumo ao Mediterrâneo. Rumo a Djibouti, rumo a Jordânia. Não sabemos, mas está acontecendo agora mesmo. Família, notícia de última hora. 4 tanques estratificados saindo de lá, chegando também à região. Mais C-17, mais C-17. Com possivelmente munições antiaéreas. E os B-52 que vão seguir rumo a Diego Garcia. A qualquer momento, inscreva-se no canal Notícia de Última Hora agora mesmo. Seus likes, seus comentários, família. Está acontecendo, está ocorrendo e estamos vendo aqui ao vivo. Isso já aconteceu no dia em que Donald Trump cancelou o ataque. Em 14 de janeiro, Donald Trump, no último minuto, cancelou o ataque depois de evacuar Al Judeid. Comentários no chat, por favor, comentários agora mesmo. Aliás, está confirmado que houve um incidente na base de Moron, na Espanha, e eles tiveram que mudar o ciclo de operações para a de Moron. Devido a esse acidente, como já mencionamos, um dos aviões-tanque perdeu 8 das 11 rodas. A pista ficou um pouco danificada e, por segurança, eles preferiram desviar o tráfego de operações para a rota. O Irã tem essa base dentro do seu alcance. Eu volto a insistir. A Espanha não implantou seu sistema de defesa antiaérea, nem parece que vai implantá-lo. O governo da Espanha está mais preocupado, mais ocupado em nacionalizar milhões. Digo milhões. Não 500 mil são milhões, porque ninguém tem um censo de imigrantes ilegais na Espanha que vão ser legalizados para que possam votar. Irene Monteiro já disse isso hoje. Queremos que esses imigrantes substituam a população. Eles os chamam de fascistas. Os espanhóis estão mais preocupados com isso do que com a defesa do espaço aéreo da Espanha. Eu deixo isso aí. Tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça e que não aconteça nenhuma tragédia.
Bem, os aviões estão lá, 4 por enquanto, 4 foram mobilizados, poderia decolar mais algum imediatamente. Vendo os tempos e as distâncias entre um e outro avião poderia decolar a qualquer momento. Muita gente comentava que o ataque poderia começar entre esta noite ou a noite de amanhã. Vamos dar uma olhada rápida, família, em outro dos elementos importantes dessa história. Vamos procurar radares, vamos procurar GPS que estão com interferência. E a partir daí, vamos ver o que podemos encontrar ou não. Em toda essa história do Irã, ele vai ser atacado. Hoje foi um dia muito difícil para o canal, mas muito bonito. Em breve vocês vão se deparar já amanhã mesmo com uma bomba aqui no canal que vai deixar vocês de queixo caído. Recomendo que fiquem atentos à nossa rede social do Twitter, por tudo o que pode acontecer por lá. O que temos? Nos vemos? Radar de chip reativado. Essa zona que vemos aqui, essas nuvens não são nuvens. Que radiofrequência? Outro radar na Arábia Saudita, uma bateria, provavelmente Patriot, fornecendo segurança. Essa que vemos aqui, essas linhas que vemos são típicas de um radar. Nada por enquanto no Catar, nada por enquanto no Bahrein. E pela Europa, o que temos? Nos vemos? Nada por enquanto. Tudo tranquilo por aí. Como está a situação com o GPS? Eu sei. Dia 29. E a coisa vai crescendo. A coisa vai ficando cada vez mais e mais e mais vermelha. O Irã está protegendo a região de Tabriz com equipamentos de guerra eletrônica. A região de Teherã até Com também está sendo interferida com GPS. Isso aí. E a região de Shiraz também está recebendo interferências de GPS. O que isso quer dizer? Portanto, algo que também temos com exclusividade? Vá. Vamos parar a música um momento. O que é? O que é isso? Sobre o que é este vídeo? Este vídeo é sobre drones na fronteira entre o Iraque e o Irã. E uma visita que aconteceu nas últimas 48 horas. Del Arihani, o assessor do Ayatollah em Moscou. Colocamos a foto. Primeira foto da noite de... A Arihani foi urgentemente a Moscou pedir algo. Precisamos de radares, ela acabou de dizer para o Putin. Manda radares para os sistemas S-300 que Israel destruiu pra gente. Putin disse para ela: Amiga Arihani, gostamos muito de vocês, mas não podemos, os que temos, precisamos para nós mesmos, para nós. E agora o que... Agora eles vão ficar sem sistema de alerta precoce e mísseis de longo alcance? Agora eles não vão ter capacidade para ver o que está acontecendo. Mas quem vai ter essa capacidade no futuro? Vamos fazer uma pausa. Quero mostrar para vocês a guerra do futuro.
Isto, o que vocês veem... Boeing. Este aparelho que vocês veem... Vocês conseguem acreditar nisso? É o futuro do reabastecimento em voo? Esse drone, que vai voar de forma autônoma a partir de 2026, vai poder fornecer combustível para outras aeronaves em voo. Graças especialmente aos F-35, esse avião vai funcionar como um posto de combustível aéreo para acompanhar os F-35 em operações de combate. Eles poderão reabastecer e poderão chegar ao seu destino quando quiserem. Aliás, vocês se lembram das imagens de hoje, das explosões, onde diziam que talvez tivesse ocorrido alguma eliminação importante? Ainda o chefe da Marinha Iraniana não apareceu, o da Guarda Revolucionária, mas sim, vimos isso é tudo. Vazou esse vídeo, e o que faz ali um membro da Guarda Revolucionária? O que ele está fazendo ali? Entre os feridos. Reparem. Parece ser de uma patente baixa, usa um bom relógio, o típico anel da Guarda Revolucionária. Havia membros da Guarda Revolucionária lá dentro. Os boatos começam em algum lugar e no final sempre tem um fundo de verdade, algo se ouve. Petisquian. Parece que Petisquian autorizou, junto com Laridjane, o uso ilimitado da força contra civis durante os protestos. Inscreva-se. Petisquian. Me parece que ele vai receber uma visita muito desagradável. Muito feia. Falando de Laridjane, esse ser sinistro que realmente parece ser quem controla o país, disse algumas coisas hoje. Fotografia de Laridjane. Ele diz o seguinte: ao contrário da propaganda da mídia, os acordos estruturais para as negociações com os Estados Unidos estão avançando. Pouco crível, quando eles mesmos disseram que quem armou os manifestantes foi Israel e os Estados Unidos, então é muito pouco crível. Aliás, falando nisso, mencionamos Rota e Moron, as bases aéreas. Reparem nessas fotos, o que vocês vão ver agora hoje tem muito a ver com fotografias. Não percam isso. Olhem para eles. Lindos, né? Parabéns para Santi Blanc, esse colaborador. Ele tirou as fotos dos F-18 Glowler na Espanha decolando rumo ao Oriente Médio. E este é o chefe, o As. Espetacular. Eles possuem os sistemas de guerra eletrônica mais modernos que existem, com maior capacidade e que vão cegar os radares do Irã. O ataque vai ser terrível, horrível. Já vimos isso com Maduro. Agora começa a contagem regressiva para eles. Contagem regressiva. E sobre o bunker secreto, o que é isso de que há um bunker secreto em Dad? Do que se trata essa história? Glória? O que é isso de afundar um porta-aviões? De que vão lançar salvas de mísseis contra Israel? Reparem neste vídeo.
O sistema de lançamento múltiplo, chamado revólver, como eles chamam, é aquele em que os mísseis são montados em trilhos para serem lançados em ondas. Mísseis IMAT, um dos mais temidos do regime iraniano. Impressionante. Pois eles realmente têm uma base secreta em Dali. Não é este vídeo, vamos assistir agora, mas família, é super importante. Seus likes, seus comentários, estamos ao vivo agora mesmo, todos preparados para ver a famosa base secreta que foi encontrada em Ida. Agora vou começar a marcar lugares no mapa onde ela poderia estar localizada, onde poderíamos nos encontrar. Este lugar sinistro, insisto, é um lugar que coloca a segurança de Israel em uma situação ainda mais complicada. Os iranianos durante anos treinaram todas as suas milícias, as milícias xiitas do Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, mas também as milícias iranianas no Iraque. O Iraque é de maioria xiita. Saddam Hussein os controlava. Nesse período, o Irã aprimorou instalações como as que vocês veem. Este é Idan. Já falamos alguma vez sobre esse lugar? Um centro inteiro preparado para carregamento rápido e lançamento de mísseis. Poderia haver algum mais perto de Israel? Bom, então depois... Preparados? Preparem-se, porque a distância de onde esse lugar poderia estar até Israel é curta. Nada mais, nada menos. Do que 500 quilômetros. Vamos ver isso aqui ao vivo. Estratégias militares, família, os comentários de vocês. Deus. Vamos ver. Chegou a hora. Família. Isto é o que foi publicado. Há algumas horas precisamos analisar isso com detalhes, precisamos ver ponto a ponto. Vamos lá. Este é o vídeo publicado. Abre-se uma porta. Aparecem soldados da catiba do Hezbollah no Iraque. Vemos uma estrutura de abóbada. A foto de Khamenei. O dos Houthis, o do Malik al-Houthi, o líder dos Houthis, do porta-voz da Jihad Islâmica, Abu Hansar. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o líder da Guarda Revolucionária, Soleimani, obrigado. E outro dos clérigos xiitas, os mártires que foram caindo na Guerra dos 12 Dias. Motocicletas. Obrigado. Uma instalação que não é asfaltada, mas que está bem perfurada. Aí vemos eles. Caminhões. Com mísseis. Mísseis muito menores. 2 por caminhão. Lançador múltiplo? Reparem no detalhe dos caminhões, Eles os cobriram de lama para que não possam ser identificados. Depois, mais tarde, a partir de drones. Isso é tudo por hoje, astutos.
O vidro quebrou, foi por causa do calor. Esses vidros, em lugares onde faz muito calor, eles racham, mas reparem. Obrigado. Mísseis de curto alcance, mísseis a 500 quilômetros de Israel. Aí estão. Eles têm instalações preparadas. Preparadas. Eles tomam cuidado com esses, porque não são balísticos de fato, são quase balísticos. Eles viajam a grande altitude, mas não como os do Irã. Viajam a uma altitude tão grande para percorrer 2.000 quilômetros. A esses, digamos que seria uma espécie de pessoas, entendam. Foguetes lançados do Líbano, foguetes lançados com alcance de 500 quilômetros, lançando-os em salvas, lançando-os. Poderia ser outra nova ameaça, poderia ser contra Israel. Menores, mais difíceis de detectar. Chama a atenção. Esse tipo de instalação chama muito a atenção. E onde poderia estar? Quais lugares? Poderíamos estar falando de lugares? Bom, enquanto assistimos ao vídeo, vamos procurar o local, vamos ver o que poderia ser o lugar ou a origem desse local. Vamos colocar por ali. Ali. Com isso, com certeza, novas opções se abrem. Israel tem que saber onde está de qualquer forma. Vámonos aí. De que maneiras? Lugares que poderiam ser locais estarem alinhados com esse local para lançar ataques contra Israel. A2. Abu Kamal. Na região de Abu Kamal. Durante a presidência de Assad, foram construídos túneis e instalações subterrâneas. E Israel, em algumas ocasiões, os atacou, bombardeou, mas claro, nem todos conseguiram destruir, nem todos. Agora, essa região não está sob o controle de Assad. Mas o que acontece na região iraquiana logo após cruzar a fronteira de Abu Kamal? Será que pode haver instalações subterrâneas construídas por esses demônios? Inscreva-se. Onde eles se escondem? Esses mísseis? Eles poderiam estar estacionados em lugares, preparando o momento do lançamento. Zona de Abu Kamal. Lembre-se disso pelo que pode acontecer depois e pelo que pode ocorrer. A outra zona. A antiga autoestrada dos mísseis. Por quê? Porque o Irã transportava mísseis de caminhão por todo o Iraque até a Síria e o Líbano. A rota 1. Essa estrada que vocês estão vendo, essa estrada que estão vendo agora mesmo, que foi cortada pelos Estados Unidos, era uma das maiores rotas do mercado negro de armas. Neste lugar, nesta região, há uma cidade. Esta aqui, a Rutba. Nesta localização também poderia haver a presença desses lançadores de mísseis. Reparem na distância do que estamos falando. Vamos usar esse lugar como exemplo, distância até Israel. Até Tel Aviv, 500 quilômetros. 530 quilômetros. Isso nos coloca em uma situação diferente.
Mísseis que não vão a tanta altitude quanto os balísticos. O tempo de resposta é mínimo. Eles podem atravessar muito rapidamente. Somado ao ataque, ao mesmo tempo com drones, podem começar a complicar as coisas ainda mais. Talvez Israel soubesse disso e foi um dos motivos pelos quais disse a Donald Trump: não faça o ataque, agora é preciso esperar. É preciso esperar. Certo. Amigos de Cuba. Amigos de Cuba. Amigos de Cuba. Atenção ao que foi dito. O senador republicano Carlos Gimenez para os amigos. E ele me disse alguma coisa? Cuidado ao viajar para Cuba comunista. Turistas devem deixar a ilha antes que seja tarde. Eu continuo insistindo. Alguns fuzileiros navais foram treinados para atacar algo, caso contrário não atacarão. Venezuela, se a embaixadora dos Estados Unidos já chegou. Maduro, onde você está? Maduro? Alô, Maduro, você me escuta? Maduro? Não, ele não está, Maduro. Sim, a embaixadora dos Estados Unidos já chegou à Venezuela para lhe dar instruções. A fantoche que deixaram lá, chamada Delcy. A Manca, bom, já não é mais Manca, já não usa mais o microfone, agora já pode falar diretamente por telefone com o chefe, mas cuidado com isso. E se o plano de ataque não fosse contra a Venezuela? E se o plano de ataque fosse contra Cuba? Sirenes. Esta foto é histórica. Quem diria, confirmo. A Fê faz 23 dias, 24 dias. Quem diria que em 24 dias os Estados Unidos iriam reabrir a embaixada? E isso iria acontecer? Venezuela, hein? A embaixadora disse: cheguei à Venezuela e minha equipe está pronta para trabalhar. Os chavistas estão bem, né? Diosdado está bem, não é? Aliás, Deus também anunciou uma anistia para todos os presos políticos. Bom, foi isso que ela disse, que todos os sequestrados vão ser perdoados. O que Nicolás Maduro dizia sobre isso? Porque Nico dizia algo quando ele era pressionado internacionalmente para liberar todos, e isso é uma anistia? O que o presidente da Venezuela dizia? Porque, segundo Delcy, ele continua sendo Maduro, não está contrariando Maduro? Como chefe de Estado, não aceitarei nenhuma lei de anistia. Digo isso e mantenho minha posição. Podem me enviar 1000 leis contra a lei de anistia. E essa lei não vai passar. Essa lei não vai. Por favor. Por favor. Vocês podem fazer o que quiserem, mas essa lei de impunidade não vai ser exercida nem vai ser executada. Não vai haver liberdade. Podem ter certeza. A lei de anistia. A lei de anistia. Vocês acham que o companheiro Nicolás vai assinar uma lei dessas que é uma bomba? Não conhece? Eu digo pra vocês. Uma vez pegaram a Madre Gaia, eu não sei o que vocês sabem. Os faladores de besteira são assim, mas estão vendo? Tanto assim? Diziam, hein? Não conversam, só se masturbam sozinhos. Que decidimos... E o que Delcy disse? O que Delcy disse? Anunciar que decidimos impulsionar uma lei. Olha como o cabelo dela se mexe. Olha como a Beth mexe no cabelo. Ela ficou nervosinha. Ai! Meu Deus. O cabelo. Impulsionar uma lei de anistia geral Bom. que cubra todo o período político de violência política de 1999. 199. E tudo se levanta. O presente
Meu Deus, o chavismo. Deus, Que terrível, olha. Eu não sou chavista. Não pensava ser nos próximos 40 ou 50 anos, ou nos 5 dias que me restam de vida. Mas se eu fosse chavista, se eu fosse seguidor de Chaves, ou até mesmo de Maduro, e visse isso, estaria agora mesmo com um problema estomacal. a Comissão de Revolução para a Revolução Judicial e ao Programa para a Convivência Democrática e para a Paz. Deus te deu aplaudindo, Deus te deu aplaudindo, olha. Olha para a convivência democrática e para a paz. Para aí todos para aplaudir, para curtir. Para que nas próximas horas, instalados em situação de urgência, O helicoide se fecha. apresentei a lei perante a Assembleia Nacional e peço novamente a máxima colaboração do Corpo Legislativo da Venezuela. Que seja uma lei que sirva para reparar as feridas deixadas pela confrontação política. Vamos ver se agora dão o Nobel da Paz para Dercy. Desde a violência, desde o extremismo, que sirva para redirecionar a justiça em nosso país e que sirva para redirecionar a convivência entre os venezuelanos e as venezuelanas. Olha só, todos aplaudindo. É que, meu Deus, que vergonha, hein? Mas... Como é que explicam isso? Isso, como é que explicam? Vamos ver, os canhotos, como é que explicam isso? Piro! Não. Não, pode pedir o que quiser. Quem manda é outro. Quem foram os beneficiados? Olhe para eles, meu Deus, minha mãe, meu Deus. Por dado. Por medidas. Família, de onde vocês estão nos visitando esta noite? Por favor, comentem agora mesmo no chat. Isso é histórico, hein? Para aqueles privados de liberdade que foram libertados, peço em nome dos venezuelanos Que não contem como foram torturados. e das venezuelanas que não se imponha a vingança, a revanche nem o ódio. Não contem o que aconteceu no helicoide, por favor. Não digam que eu estava no comando. Estamos dando a eles uma oportunidade? Estamos perdoando a vida deles, diz Elizabeth a feia, que estão perdoando a vida dos sequestrados. Não dá para ser mais déspota. Para viver em paz e tranquilidade na Venezuela, Se querem paz e tranquilidade, vão embora. vão embora com diferenças, porque elas existem. Diferenças não são diferenças, torturar pessoas não é uma diferença, é um crime. A partir da diversidade e pluralidade que existe, que possamos coexistir com respeito e, acima de tudo, com respeito à lei e à justiça. Na Venezuela, não. Se é que no final Maria Corina e Dercy vão acabar jantando na mesma mesa. Olha a cara de todo mundo, olha a cara que ele tem. Ai, meu Deus. Quedarán Eu não posso acreditar se Chaves levantasse a cabeça. excetuados desta lei conforme está previsto. Ei, por que vocês colocaram um refletor embaixo da Beth para que não apareçam as rugas dela? Nossa Constituição, A mãe que os pariu. aqueles processados ou condenados por homicídio por tráfico de drogas. Ah, bom, os verdadeiros maus vão ser soltos. Os de tráfico de drogas vão ser soltos. Há muito poucos por tráfico de drogas, a não ser que sejam contrários ao cartel dos sóis. Por corrupção e por violações graves aos direitos humanos. Bom, se é por direitos humanos, então todos vocês deveriam ir para a cadeia? Comentando sobre eventos na América Latina e Central. Ontem, o homem que merece uma estátua maior do que a de Ramsés às margens do Lago Nasser, o homem está mudando o mundo, existe um homem de verdade. Obrigado, que encanta quando fala. Não dá pra ser mais sincero, não dá pra ser mais claro. Mas ontem, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El Salvador, diante da pergunta, diante de uma mulher que se emocionava e quase chorava.
ao ver as condições tão ruins em que estão os presos do Secote. Ele perguntou algo em coletiva de imprensa com o presidente eleito do Chile, CAS, Nayib Bukele. A típica pergunta de sempre sobre os direitos humanos. E claro, Bukele. Não é a primeira vez, nem será a última, que ele tem que se envolver nesse tipo de terreno pantanoso. Ele explicou para a esquerdinha. Como funciona o mundo, pelo menos, como funciona um mundo que estava cheio de caos, violência, destruição e feras que matavam seres humanos. E como é agora El Salvador? Por favor, prestem atenção. Presidente Bukele, gostaríamos de lhe perguntar, assim como organismos internacionais de direitos humanos alertaram, no Chile também há quem questione o chamado método Bukele para poder melhorar o método Bukele. Adoro. Obrigado, apadrinhado. Corar a segurança, não estamos ignorando o que a senhora destacou, mas o que responde às críticas sobre violações dos direitos humanos neste país? Obrigado. Senhores, sentem-se. Peguem seu chimarrão. Coca-Cola, água, oxigênio para os canhotos. Respirem oxigênio. Vocês vão hiperventilar? Eu acho que isso é histórico, né? Que até aqui ele ficou maluco. A cara que o Cass fez foi incrível, mas um dia eu vou contar um segredo sobre isso para vocês. Em breve vocês vão saber um segredo desse momento, porque aqui aconteceram mais coisas, mas logo vocês vão saber. Eu sempre disse que todos os seres humanos têm direitos, e são direitos que são inatos do ser humano, por isso se chamam direitos humanos. Outros chamam de direitos naturais, outros direitos fundamentais, e todos nós os temos. Eles têm, os presos têm, os delinquentes têm, os criminosos têm, os traficantes têm, os membros de gangues têm, os estupradores têm, os assassinos têm. Eles têm. As pessoas que cortaram 3 cabeças na rua... 3 cabeças na rua Lazurdita, já começava a fazer avestruz. Eles têm os que colocaram bombas em lugares onde há crianças, eles têm os que massacraram, eles têm direitos humanos. Há pessoas que dizem que não, eu acho que sim, eles têm, me causa repulsa, mas eu aceito, eles têm. Me causa repulsa, mas eu aceito. Isso foi épico, épico, épico. Mas o que eu não entendo é por que sempre focam nos direitos humanos deles que eles têm, mas por que sempre o foco é no direito humano. Dos que massacram, dos que matam crianças, dos que estupram mulheres, dos que cortam cabeças, por que eles têm direitos humanos? Olha a cara do Cass, a cara do Cass. Meu Deus, né? Segura pra mim, segura meu drink que eu vou. Os direitos são a única prioridade das organizações de direitos humanos, porque aqui em El Salvador mataram centenas de milhares de pessoas, estupraram mulheres, assassinaram crianças. Há histórias de uma moça agora que estamos ajudando, que não tem braços. Membros de gangue jogaram uma bomba na mãe dela por falta de pagamento, causando sua morte. Repito novamente, ele é o presidente eleito, eu já disse. O que acontece é que parece que tem gente que não escuta. E ela perdeu os braços na explosão. Uma vovozinha que teve as mãos cortadas porque não tinha pago, e agora a senhora não tem mãos e continua trabalhando para seguir com a vida. E ninguém olhou pelos direitos deles. Centenas de milhares de salvadorenhos morreram, e se formos para outros países, então serão milhões. Pessoas que não estavam fazendo mal a ninguém, estavam trabalhando e andando pela rua, de repente chegaram 3 criminosos e quiseram violentar até a morte. Eu digo que eles têm direitos humanos? Sim, eles têm. Mas e a mulher estuprada e assassinada por essas 3 pessoas? E ela? Não existe nenhuma organização de direitos humanos? Eu digo, olhem, vocês devem parar de estuprar, devem parar de matar. Nós vamos intervir ou vamos gastar nossos bilhões de dólares que recebemos para funcionar tentando evitar que isso aconteça? Não, enquanto isso ocorre, as organizações de direitos humanos permanecem em silêncio. E não diz que pode ser que o governo venha, pegue esses 3 sujeitos e os coloque na cadeia, e as crianças estão comendo bem, estão dando remédio para elas e tem colchão, o coitadinho não tem colchão, tem que colocar um colchão para ele. Não. Não.
É terrível. Bom, vou contar uma coisa pra vocês. Isso é um segredo entre nós. Enquanto a esquerdinha estava respondendo a esse ponto, nesse momento da resposta, ela já tinha ido embora. Ela já tinha saído correndo. E o pior é que essas pessoas têm direitos humanos, certo? E por isso recebem comida e atendimento médico, etc. Mas de repente as pessoas vêm e dizem: olha, mas só isso que você vai dar de almoço? Por que tem tão pouca proteína? Você sabe o que um salvadorenho com poucos recursos costuma comer? Para ele temos que dizer: olha, senhor, o senhor vai pagar mais impostos para que aqueles que mataram sua filha comam melhor? Então, o que está acontecendo? O senhor tem que pagar impostos para que os do Secote comam melhor. É que a esquerdinha saiu correndo, eu prometo, de verdade. Sempre a... Claro, todos os criminais... O estado dos humanos, das pessoas trabalhadoras, das pessoas honestas, das pessoas decentes, das pessoas que não violam, ou os direitos dos violadores, dos assassinos. Então, nós hemos priorizados os direitos humanos das pessoas honestas. E depois vemos, claro, os direitos humanos dos assassinos. Mas se para mim essas denúncias que essas organizações fizeram, eu até daria algum valor se eles tivessem feito denúncias antes, contra aqueles que estupravam, matavam, assassinavam, colocavam bombas, cortavam mãos, cortavam cabeças, mas não fizeram isso e agora só se preocupam com os criminosos. Percebi que isso não ocorre só em El Salvador, mas também em outros países. Os chilenos que assistem saberão se isso acontece no Chile. Vamos ver, chilenos. O pessoal do Chile que está aqui esta noite, com a gente acontece o mesmo. Só se preocupam com criminosos e nunca falam das pessoas honestas, por isso acho que há algo perverso nisso. Dessas ONGs e organizações supostamente de direitos humanos que mais parecem um escritório de advocacia dos criminosos. Então nós realmente trabalhamos pelos direitos humanos. Vocês viram a prisão mais rigorosa que temos, que é a prisão para pessoas que 10 ou até mais pessoas, mas estão convidados a conhecer o restante do nosso sistema penitenciário, onde temos programas. O câmera não foca mais na canhota, porque a canhota já foi embora. Ela se teletransportou. Para a Zurdilândia chegou uma nave espacial e disse: sai daí, porque estão te atacando de todos os lados. A chuva foi como uma espécie de furacão sobre ela. Treinamento, cada dia que você trabalha são 2 dias da condenação. 70% dos presos em El Salvador vão sair livres em menos de uma década e todos estão em programas de reforma. E se vocês vêm com boa atitude e felizes, eles estão nas ruas, consertando escolas, limpando praias, construindo as carteiras onde seus filhos estudam. Porque cometeram? É tremendo. São delitos, também são criminosos, mas não mataram nem estupraram. Cometeram outro crime, como invadir uma casa ou roubar um carro. Está errado e merecem prisão. Mas acreditamos que é possível se reformar. Há quem matou 10, 20 pessoas. Claro, como você vai reformar alguém que matou 10, 20 pessoas, que matou a própria mãe, o irmão, que matou todo o seu bairro? Como você vai reformar essa pessoa? Mas a gente é bobo. Que não dá para reformar. Mas o sistema penitenciário salvadorenho não é o melhor do mundo, tenho certeza. Não temos recursos para isso e não vamos usar o dinheiro dos hospitais infantis. Mas é bastante bom a nível latino-americano. Não vamos gastar o dinheiro nos hospitais, nos do Fecote latino-americano. É bastante bom, inclusive vocês veem os números. Por exemplo, menos pessoas morreram nas prisões de El Salvador do que na maioria dos países da América Latina, inclusive Chile. Então, percentualmente, pois até mesmo algo que talvez não devesse ser assim, mas é a realidade. A porcentagem de presos que morrem em El Salvador é menor que a de pessoas livres que morrem por causas naturais. Obrigado. Por que isso está acontecendo? Acho que é porque os exames médicos na prisão são mais rigorosos do que fora, onde muitos nem vão ao médico ou fazem exames. Embora longe de perfeito, o sistema penitenciário salvadorenho é um dos melhores da América Latina. É um grande. Além disso, é certo que dali não se ordenam crimes. Não há sinal de celular. Vocês foram hoje e viram que é impossível ter sinal. Atenção ao que vem agora. Atenção ao que vem agora. Poxa.
Bukele explicando que nas prisões, já em El Salvador, nas prisões não há sinal de telefone. Para que serve? Primeiro, é impossível entrar com um celular ou um computador lá, mas se você Consegue colocar um computador, um telefone. Na prisão não acontece nada. Você pode usar como quiser. porque conseguir entrar seria só um peso de papel ou algo para jogar fora, mas não serve para nada. Lá dentro está totalmente bloqueado. Temos um sistema que não permite que as prisões virem quartéis generais do crime, como acontece em outros países, não permite que de lá sejam ordenados assassinatos, como acontece em outros países. Não permite que haja festas, como acontecia aqui em El Salvador antes, festas em que havia prostitutas. E eles subiam os vídeos para o YouTube de dentro da prisão. O YouTube não censurava. Os vídeos continuam lá, mas para nós eles censuram. Membros da gangue faziam festas com prostitutas e postavam o vídeo no YouTube para mostrar aos outros. É um gênio. Todos os vídeos ainda estão no YouTube, que bom que não foram tirados do ar. O YouTube não tirou do ar. Daqui a pouco vocês vão ver. Eles estão aí para que as pessoas vejam o que acontecia aqui antes e agora. Isso não acontece mais. Não tem nem prostitutas. Ninguém. Mulheres de moral duvidosa. Nem câmeras, muito menos internet para postar no YouTube. Então acho que temos um bom sistema penitenciário. Tem sido um pilar fundamental, além disso, para resolver a questão da criminalidade, do país mais inseguro do mundo. Voltamos ao mesmo ponto. Talvez por não termos vivido no país mais inseguro do mundo, temos uma visão mais ampla para pensar que talvez não fosse preciso tanto, mas havia um nível de doença aqui que nós curamos. E agora somos um país muito mais seguro do que qualquer outro país da América Latina, muito mais seguro do que qualquer outro. É o nível de medicina que temos, aplicamos bem, levando em conta, de novo, não como prioridade número 1, mas sim como uma realidade dos direitos humanos, dos criminosos. Eles têm e estamos levando em conta, mas claro, priorizando os direitos humanos das pessoas honestas. Claro que os criminosos que são assassinos, o direito deles é não voltar para as ruas. Esse é o direito deles, eu acho que é um direito fundamental. Pobre garota. É impressionante. É impressionante. Eu juro pra vocês que esse negócio de El Salvador me deixa tonto, me deixa tonto. Um dia desses eu tenho que ir. Um dia desses eu tenho que ir pra El Salvador pra ver o que está acontecendo por lá. Um dia desses a gente vai pegar a nave espacial, vamos nos teletransportar pra lá, pra El Salvador, pra ver o que está acontecendo por aqueles lados. Tremendo navio. Tremendo navio. É que tem uma coisa que eu não entendo. Vou mostrar uma fotografia pra vocês. Todos os esquerdistas com a guerra de Gaza, prestem atenção na foto que vem aí. Vou fazer direito para vocês ficarem completamente impressionados. Toda a esquerda com a guerra de Gaza. E uns caras que entraram para massacrar bebês, mulheres, crianças, idosos, cachorros, gatos e tudo o que tivesse vida em uma casa. Entraram para destruir completamente Israel. E depois tivemos aqui o Dr. Hussam Abu Safia, que nos dava os relatórios do Hospital Shifa, afirmando que Israel matou vários bebês e massacrou muitas pessoas. Todas as televisões do mundo, atenção ao que vocês vão ver agora, porque isso é devastador. Abu Safia, ele falava para todos como Israel era ruim e cometia genocídio em Gaza. O que ninguém parou para investigar. E atenção, prestem muita atenção ao que vocês vão ver agora. O que ninguém teve coragem de contar sobre Abu Safia é isso. Abu Safia era coronel do Hamas. E aí está ele com o uniforme vestido e com a patente do Hamas. Coronel Abu Safia e uniforme com a patente do Hamas. E agora, o que fazemos? E agora, o que fazemos? Com esse homem de paz? E agora?
Agora ele não é mais um médico, ele é um membro do Hamas. Ele é um membro do Hamas e no tempo livre é médico. Às vezes ele mata pessoas e outras vezes ele salva vidas. Como fazemos isso? Como? Mas o mundo prefere sair às ruas, começar a queimar bandeiras de Israel, atacar judeus quando não vê a realidade do que está acontecendo em seu país. Realidades como esta. Nós saímos de El Salvador e vamos com isso, espanhol. É tomar nota. Pedir às pessoas migrantes e racializadas que, por favor, não nos deixem sozinhas com tanto fascista. E claro que queremos que votem, claro que conseguimos documentos, regularização já e agora vamos atrás da nacionalidade ou mudar a lei para que possam votar. Com certeza, tomara. Teoria da substituição. Tomara que possamos varrer os fascistas e racistas deste país com pessoas migrantes, com pessoas trabalhadoras. Claro que eu quero que haja substituição de fascistas, substituição de racistas, substituição de aproveitadores e que possamos fazer isso com as pessoas trabalhadoras deste país. Tenha a cor de pele que tiver, seja chinesa, negra, parda, com todas as companheiras, as pessoas trabalhadoras deste país. Bom, que alguém explique para a analfabeta da Irene Monteiro que marrona não existe, tá, Irene? Marrona não existe? Existe a cor marrom, mas marrona não vale? Marrona, você que quer nos substituir, você disse. Que quer nos substituir. Isso, não é? Quem dizia isso era um cara de bigode nos anos 40 numa Alemanha que queria substituir uma raça por outra. Essa é a verdade do porquê vão nacionalizar, não é? 500 mil mais de 500 mil mais todas as suas famílias quando vierem para a Espanha por votos? A Espanha está perdida, a Europa está perdida. E tem uma parte que vocês ainda não viram de Bukele, que em breve vocês vão ver. Em um trecho onde ele diz que no começo as coisas parecem boas. Acreditamos que nada vai acontecer. Mesmo que haja um pouco de criminalidade, depois as coisas saem do controle e já é tarde demais. De você, a marrona. Por não dizer ou mudar a última letra. Isso é tremendo. Alguém viu. A embaixada do Paquistão em Barcelona? Eu vou colocar um vídeo, me desculpe, eu não tenho nada contra ninguém. Felicidade, paz e amor. Mas ninguém vai me substituir. Ninguém vai me substituir. Ninguém. Só Deus vai me substituir quando Ele me chamar. Vídeo de Barcelona. Rosalba verdadeira. Pessoas fazendo fila. Saí para dar uma volta perto de casa. O governo quer legalizar mais de 850 mil pessoas. E eles vendem isso para você como algo histórico, mas humano e necessário. Na verdade, eles só os colocam no sistema quando lhes convém, não para ajudar. No fim é sempre igual. Um sistema podre decidido por poucos que só pensam em si. Vão nacionalizar milhões de pessoas? Alguém lembra o que ocorreu em Nova York recentemente, cidade com 8 milhões de habitantes? Uma eleição onde votam 2 milhões de pessoas e mais de 1 milhão votam em um que é islamista e acaba se tornando prefeito de Nova York. Vamos levar isso para a Espanha. Nacionalizamos todos aqueles que precisam ser nacionalizados graças à marrona. E eles não vão mais votar no PSOE, vão votar no partido que eles criarem. Resultado. Então... Imaginem. Que vão nos substituir. Imaginem. A substituição. Vamos substituir a Espanha de espanhóis.
Agora, qualquer um que tenha uma fatura de antes de dezembro de 2025, acho que não sei o que disseram, ou de algum lugar. Um envio de dinheiro para o Paquistão ou para onde for, ou se vieram de férias, acontece alguma coisa ao pedir documentos sem nacionalidade, eles vão pagar suas aposentadorias. Eles vão pagar as aposentadorias para vocês? Para mim, não. De mim, nenhuma. É que isso é tremendo. Isso é tremendo. Tem países que estão lutando contra o crime, né? E nós legalizamos. E vou dizer por quê. Pessoas com delitos ou antecedentes policiais também vão ser legalizados. Se estão aguardando julgamento, que talvez só aconteça em 2 anos, vão ser legalizados. Batedores de carteira, roubos com violência, assalto, ordem pública, violência contra as pessoas, violência contra a propriedade. Isso não vai dar em nada. Não vai acontecer nada. A próxima coisa que vamos fazer... Tiramos as cercas de Ceuta e Melilla. Tiramos os postos de controle de passaportes nos aeroportos. Que venha todo mundo, aliás, a Europa está nervosa com isso. Por isso, Peter Pedro Sanches apareceu nas últimas horas falando em inglês para explicar por que vai nacionalizar. O melhor de cada casa. Vocês já sabem onde quero chegar. Ser imigrante não é ruim e vir trabalhar não é ruim, mas existem caminhos legais que precisam ser seguidos. E isso está escrito para todos. Substituir, escutá-lo. Personas migrantes e Nós lhes demos papéis em troca, vocês têm que votar em nós. Obrigado. Por favor, não nos deixem sozinhas com tanto fascista. Que não nos deixem sozinhas? Não sei, as mulheres nas ruas não vão deixá-las sozinhas. Obrigada, claro que queremos que votem, sim. Claro, sim. E se for o nosso partido, melhor ainda? Conseguimos documentos? Nós demos documentos para vocês. Regularização já. Vocês já estão regularizados e em breve terão um passaporte para viajar por vários países. Agora vamos atrás da nacionalidade ou mudar a lei para que possam votar? Então se prepara para isso. Acabou de me passar uma coisa pela cabeça. Espanha. Espanha. O espanhol para viajar aos Estados Unidos não precisa de visto. Ele tira o ESTA em um site e normalmente, a não ser que seja um caso paranormal que existem, pode viajar para os Estados Unidos. Quanto tempo? Agora, quando Donald Trump... Alguém pergunta, você sabia que na Espanha vão nacionalizar mais de 1 milhão de imigrantes que vêm de países que estão na nossa lista negra e vão dar um passaporte espanhol para eles. Eles vão poder viajar para cá com o ESTA. O que vocês acham que Donald Trump vai fazer? Obrigado. Bem, ele vai tirar a gente da lista do ESTA. E todo espanhol vai ter que pagar para ir até a embaixada para fazer uma entrevista. Soltar depois de pagar mais de 200 euros para poder viajar para os Estados Unidos, por exemplo. É um pequeno exemplo do que a Marrona acabou de nos enfiar com suas políticas de te damos documentos, você nos dá votos, documentos por votos. O que precisa acontecer na Espanha para que isso acabe? O que é a Espanha? Algo precisa acontecer? Algo precisa acontecer. Não sei, o que vocês acham aí no chat? Vamos agora para os superchats, família do superchat. Contra a Marrona ou a favor da Marrona? Pra mim tanto faz, podem dizer o que quiserem. Aqui é um lugar livre, com educação, mas é um lugar livre. Opiniões de todo tipo, opiniões, beleza, estratégias militares, amor próprio, é isso que temos que ter na Espanha, amor próprio excelente, você sempre é meu canal de informação.
Um abraço a todos do Uruguai. Muito obrigado. Em breve. Estratégias no Uruguai. Argentina, Chile. Em breve. Muito obrigado, Jason. Muito obrigado, Mauro. Tem que raspar a barba do Ayatollah? Lili, muito obrigado. Frank River. Saudações do Arizona, Estados Unidos. Bem, estratégias. Harry, 5 assinaturas presenteadas. Muito obrigado, Harry, por essas assinaturas. Blanca, muito obrigado. Maricela, muito obrigado. É que o tema é pesado, ou seja, o tema que estamos vendo, obrigado. Vamos legalizar para que votem na gente? Se os direitos humanos, e isso de direitos humanos, não importam pra gente, nós queremos é que votem na gente. Eles votam na gente. E com isso, já que tivemos acidentes de trem, casos de corrupção, perdemos muitos votos. Renovamos, vamos renovar a seiva da árvore. E agora vamos trazer pessoas para substituir os espanhóis. Porque, claro, se os espanhóis pensam diferente de nós, são fascistas, ou seja, qualquer pessoa que não pensa como eles pensam é fascista e tem que ser substituída. Então, eu acho que aí poderia até haver constituição de crime. Não sei, amigos juristas, que com certeza sabem muito mais do que eu, deveriam ir analisando se aí há constituição de crime. Nos substituir, isso já é novidade. Saudações e estratégias, nos diz por aqui. Nosso amigo Bamberni, muito obrigado. Apolion, você acha que os Estados Unidos têm alguma IA que escaneia ou analisa todo o planeta usando satélites em busca de sinais e de todo tipo, no estilo da análise? Apolion, vou te contar uma coisa. Antigamente, isso que às vezes eu faço, muitas vezes ao vivo, de ficarmos olhando o mapa para ver se encontramos alguma coisa estranha, alguma anomalia no terreno, isso era feito manualmente. Ou seja, uma pessoa fisicamente passava horas escaneando imagens e observando imagens, mudanças, comparando de um mês para o outro ou de dias para o outro. Agora já é com inteligência artificial, o que torna tudo muito mais rápido e mais difícil de se esconder. Cinefilho, um abraço do Chile. Juan Joel Hernandes, muito obrigado, Griselda. Estratégia, sempre tire um tempo para descansar. Sem saúde não se pode fazer nada. Abraços, se cuide. Ontem descansamos, estávamos exaustos. Ângelo do Chile, não de Porto Rico, me desculpe, Porto Rico. Um abraço. Ângel Maria do Peru. Estratégia, saudações e saudações para o Peru. Meu presidente, Bukele é fera, diz Griselda Bonilla. Ele é fera. É um homem tímido. Bukele é o melhor. O maior de todos os tempos. Ana, muito obrigado. O Caco será reconstruído? Bukele iniciou as obras? A Costa Rica está construindo um Secot, algo adaptado do Secot para as necessidades da Costa Rica. Bukele colocou a primeira pedra. Tomara que Bukele fosse presidente da Espanha, como diz Raj, e que abríssemos não um Secot, alguns S13. Não posso dizer nada educado sobre Irene Monteiro. Chama ela de marrona, chama de marrona. E já sabemos o que você está dizendo, inocente. Muito obrigado, eu amo Ivan Lopes. Muito obrigado também. Isso vai acabar mal. Isso vai acabar mal. Criminosos com mais direitos nas prisões espanholas, assistindo televisão. Visitas com seus familiares ou com mulheres de moral duvidosa. Entram na prisão. Tem dinheiro. Telefones, drogas dentro da prisão. Impressionante como algumas pessoas vivem melhor na prisão do que nas ruas. Principalmente no inverno. Faz frio, aquecimento, ar-condicionado, piscina, internet. Nada, não acontece nada. Enquanto isso, na Espanha, famílias não conseguem chegar ao fim do mês.
Temos o fundo de pensões, do qual cada vez mais os aposentados vão perdendo parte do pagamento, não acontece nada. Vamos nacionalizar mais pessoas que não contribuíram, que não vão contribuir. A maioria para que também tragam suas famílias para substituir os espanhóis, e assim possam votar no PSOE ou no Podemos. Tremendo esto. Inscreva-se no canal. Vão ser grandes. Muito, muito grandes. Voltamos ao assunto, vamos lá. Como anunciávamos e comentávamos. O primeiro-ministro de Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdirrahman bin Yassin Al Thani, viajou hoje para a capital iraniana, Teherã, e se reuniu com Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Ele não se reuniu com Araqi. Araqi não controla nada, quem controla é Larijani. Ele foi quem deu a ordem de massacrar seu povo. Incrível. Incrível. Temos mais fotos. Aqui está o dito cujo. Aqui está o oficial. Khamenei, visitando o túmulo de Khomeini e de alguns outros. Inscreva-se. E ele dizendo, ei, o quarto vai ficar pequeno para nós. Daqui a pouco, porque claro, vão começar a desfilar por lá. Caixinhas. Já pensou se acerta um tiro de canhão? Alguns vão dizer que sentem pena do Khamenei, outros que sentem pena. Esse homem causou a morte de milhares no mundo. Não, é capaz de aparecer o pessoal dos direitos dos idosos para dizer que o pobre velhinho não pode ser eliminado pelos Estados Unidos. Porque, claro, como ele é idoso. Direitos humanos. Não se ouve nenhuma ONG dos direitos humanos. Já apareceu tchau. Para defender os iranianos. Os da ONU e toda essa gente, onde estão? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Pra quê? Incrível. Incrível, incrível. Olha como ele está olhando lá embaixo, dizendo, ufa, já é minha vez. Vou enterrar ele com uma bengala? Bom, se eu fosse ele, daria uma olhada na bengala. Quer dizer, que o Mossad agora se dedique a assuntos de... Como isso se chamava em espanhol? Ebanisteria. Eles fazem coisinhas assim, manuais, sabe? Eu revisava a bengala.
E também, se a bengala começar a vibrar, se mexer e apitar, você segura firme, não deixa ela se mexer, segura a bengala, segura ela. Meu Deus, imagina um show do Jamin, que pode ser incrível. Vamos ver agora umas duas coisas. Quero explicar algo que colocamos na introdução e que era extremamente chamativo. É propaganda, viu? Também tenho que dizer, isso é propaganda. Se você destruir o silo por onde esses mísseis saem, esses mísseis não saem. Podem até dar umas voltas dentro do silo, mas voar eles não vão voar. Nesta foto aparece o General Salsichão, também conhecido como Salame Sarizadeh. Eles olhavam aqui com atenção para esse trambolho aqui, muito contentes. E por que eu coloco isso? Todos? Aqueles que apareceram em vídeos ameaçando os Estados Unidos ou Israel de lançar coisinhas. Não estão. Sobra Larijane, que bom. Esse é uma anomalia no tempo, mas não estão. Sim, é verdade que isso é perigoso. Sim, é verdade que isso é perigoso. Mas quero destacar um detalhe para vocês. Em um silo de mísseis normal, em condições normais, os mísseis estariam armazenados em um lugar, as ogivas desses mísseis estariam em outro lugar e o combustível em outro lugar. Mas se prestarmos atenção no vídeo, há algumas partes do vídeo que são interessantes. Vamos procurar, ver se conseguimos encontrar por aí. Áreas onde eles têm as ogivas e os mísseis um ao lado do outro. Esta é a área de montagem. Por exemplo, como há uma explosão lá dentro, vão acontecer terremotos, hein? Olhem, aqui está. Vão acontecer terremotos muito grandes. Esta instalação, pelo visto, tem uso duplo, ou seja, pode lançar mísseis no modo revólver e também enviar caminhões para serem lançados de fora. Vendo as imagens que vimos nos últimos dias do Irã, vamos dar exemplos para que o pessoal aqui possa ver. Vamos para a região de Tabriz. Me desculpem um segundo, vamos abrir o mapa para que possamos ver isso em detalhes. Vamos ver a região de Tabriz. É para explicar ao pessoal e deixar claro. Se esse pessoal enterrou os mísseis, desculpa, as entradas dos bunkers, a gente vai ver isso em Isfahan. Melhor, vem, vamos para Isfahan, a gente vai ver lá. Se esse pessoal se colocou a enterrar mísseis, ou as entradas para as catacumbas. Vimos que jogaram areia na entrada, agora os caminhões não conseguem sair. Com o que isso contrasta ou concorda com a informação que divulgamos hoje, também na primeira transmissão ao vivo do dia? Se você ainda não viu, tem que assistir. Que era esta. Eles levaram os lançadores para armazéns nas cidades, onde os mantêm guardados, prontos para sair e disparar das ruas. Uma nova estratégia, por quê? Porque agora os drones não vão conseguir rastrear a saída desses lançadores dos bunkers dos silos, segui-los e destruí-los. Já foram colocados estrategicamente, aguardando a ordem para serem lançados. Mas além disso, o que foi vazado por último dessa história, ou o que foi dito por último sobre essa história, é que quando o ataque acontecer e eles ficarem sem comunicação no centro de comando, porque eles vão ficar incomunicáveis. Cada um dos operadores das baterias de mísseis balísticos tem que tomar a decisão por si mesmo. Eles têm a liberdade de lançar os mísseis quando quiserem. Com isso pode haver um disparo contínuo de mísseis, talvez um míssil, 2 mísseis, 5 mísseis. Diferente da Guerra dos 12 Dias. Pode ser, pode acontecer.
Poderia acontecer, poderia ser, mas tudo ainda está por ver, tudo ainda está por descobrir. É assim mesmo, família? Estamos perto do momento final. Muito se fala sobre o Estreito de Hormuz, petróleo, cidades em chamas. Israel, que já se preparou e continua se preparando. Estados Unidos, que também está se preparando. Será que vai ser esta noite? Será amanhã? Ou talvez ainda tenhamos mais algumas semanas. A resposta está lá fora, teremos que procurá-la. Família, obrigado por acompanharem ao vivo aqui em Estratégias Militares. Por favor, se vocês estiverem assistindo a gravação, deixem seus likes, seus comentários. Se gostaram da transmissão ao vivo, deixem-nos saber. Nos vemos em breve. Um abraço.